Filipenses capítulo 2, palavra de Deus, Filipenses capítulo 2. Palavra de Deus, Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo 2, começando com o verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, o qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sacrifício, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado pela alegria que temos de chegar até a tua casa nesta manhã, prestar culto, louvor e adoração. Obrigado porque temos a oportunidade de abri-la e ter a certeza de que o Senhor nos conduz em grande triunfo aqui na terra. Sabedores que somos, Senhor, que caminhamos debaixo do teu cuidado, da tua provisão e dos teus recursos para vivermos até chegarmos na glória. Assim, Senhor, seja conosco no âmbito dos nossos sentimentos, dos nossos quereres, das nossas vontades, nas perspectivas que temos de realização, de algo que possa glorificar a Ti. Abençoa-nos, Senhor, como igreja Tua, em nome de Jesus, amém. Alegria completa. Alegria é a capacidade que temos de expressar algo de grande valor. Ficamos alegres quando as coisas boas acontecem. Ficamos felizes quando aquilo que nós desejamos se realiza. Ficamos felizes quando os nossos sonhos se fazem presentes. Estamos felizes quando estamos seguros nesse mundo tão conturbado, de uma geração pervertida e corrupta. Estamos todos exatamente onde nós queremos estar. A alegria, ela é completa, ela é plena, ela enche o nosso coração.
Diz o texto sagrado que a alegria do Senhor é a nossa força. E aquilo que vem de Deus alegra o nosso coração. O fato de estarmos em Deus, pura e simplesmente, já é suficiente para vivermos uma vida em plena alegria. Isso nós não temos a menor dúvida. Nós sabemos exatamente o que está acontecendo conosco hoje, nós sabemos exatamente o que vai acontecer conosco na eternidade. E nós estamos plenamente alegres por essa simples compreensão. Agora, hoje de manhã cedo não estava tão alegre assim, não dormi tão bem, estava muito quente, o ar-condicionado não funcionou, o pernilongo ficou no meu ouvido, e quando eu acordei às 5 horas da manhã, eu acordei triste e com raiva. É uma condição de um fato existencial. Você perdeu a alegria da salvação por causa disso? Você perdeu a alegria do Senhor por causa disso? Não, você não perdeu. Mas você quer matar o primeiro que passar na sua frente. Por quê? Você perdeu a alegria de dormir bem. Eu queria dormir bem, dormir o sono tranquilo, acordar às 10 da manhã, tomar um cafezão de manhã cedo. Acordei às 5, todo picado, suando e pedindo a Deus para que a noite chegue de novo, para eu poder dormir de novo. Então a alegria ela é tão presencial e tão plena na relação que nós temos com Deus e com a sua igreja, mas ela é tão ausente quando as coisas que esperamos que aconteça dentro de uma ordem e dentro de uns valores não acontecem. O texto de Filipenses todinho é uma carta considerada a carta da alegria, mas o tempo que eles estão vivendo é um tempo de perseguição. Há dentro da igreja uma grande equipe de judaizantes, que põe o dedo no rosto dos gentios e diz: vocês não são do nosso povo, vocês não merecem estar aqui, nós que somos escolhidos, nós fomos circuncidados, vocês não foram. E o tempo todo, metade da igreja acusa a outra metade da igreja deles não serem circuncidados, deles não serem do povo de Deus. E há uma perseguição que flui dentro da própria comunidade. Imagina a prestação de culto dentro desse ambiente. Mas Paulo considera a carta da alegria. Paulo escreve uma carta e cita a alegria. O texto vai citar a alegria por várias vezes, no capítulo 1, verso 4, no verso 18, no verso 25, do capítulo 2, no verso 2, no verso 17, no verso 18, no verso 28, no verso 29, no capítulo 3, verso 1, no capítulo 3, verso 8, no capítulo 4, verso 4, no capítulo 4, verso 7, no capítulo 4, verso 19, ele fala de alegria. Que alegria grandiosa é estarmos na igreja de Deus, na comunhão dos irmãos. Mas uma vez ele diz, no capítulo 2, verso 2, completai a minha alegria. Ele não perdeu a alegria da salvação, ele não perdeu a alegria da caminhada de fé, ele não perdeu a alegria de estar na igreja, não perdeu a alegria de ir para a glória, essa alegria ele não perdeu. Mas aqui ele diz, olha, de fato eu estou triste. Então aquela história do copo cheio, do copo vazio, né? Não, considere só a parte do copo cheio. Não é bem assim que a coisa funciona, não. O copo está cheio e o copo está vazio. Parte do copo está cheio, parte do copo está vazio. Eu pastoreava a igreja reformada durante 3 anos do meu ministério, igreja reformada holandesa, e lá nós tínhamos um pastor conselheiro, um pastor de outra igreja vinha conversar com o conselho da minha igreja, e ali a gente colocava os pontos positivos e negativos do ano passado, ano anterior. E sempre tem uma diplomacia, uma coisa mais amistosa. E o pastor conselheiro chegou para fazer a conversa com o conselho, e ele começou assim: pois bem, queridos, quais são os pontos negativos dessa igreja?
Eu falei, cara, começar com os pontos negativos da igreja? Que isso, cara? Estou aqui fazendo ministério, os presídios estão aqui todos de boa vontade. Agora o senhor chega para nós e fala, quais são os pontos negativos dessa igreja? Eu falei, para com isso, né? Que é isso? Que cultura é essa? Minha cultura é brasileira, a gente gosta de fazer um cafezinho, um biscoitinho, uma conversa mansa. A gente não gosta de levar na cara, assim, quais são os pontos negativos que vocês têm nessa igreja? Mas eu aprendi, queridos, que tem pontos negativos na nossa vida. A gente tem que lidar com eles. Não adianta você botar panos quentes. Você tem que resolver. E geralmente isso acontece em primeiro plano dentro dos nossos corações. Você tem que lidar com eles. Uma nova educação diz, você não pode dizer não para as crianças, porque é negativo. Cuidado, porque essas crianças vão ser crianças Nutella. Você não pode dizer não para elas. Elas não podem ouvir não. Pois eu, queridos, se eu estou aqui hoje nesse púlpito, é porque eu ouvi muitos nãos dos meus pais e um pouco mais do que os nãos. Então, cuidado com a cultura que se estabelece dentro de um discurso onde simplesmente se considera o copo cheio, a parte cheia do copo, porque haverá sempre uma parte vazia. Você vai ter que lidar com elas. E Paulo deixa isso muito claro para esta igreja. Vamos rapidamente caminhar nela. Diz o texto, né? A alegria deve ser completa. E numa dimensão primeira ele diz, se há. Ele está dizendo, deve ter. Se há exortação em Cristo. Se existe um ponto de ânimo, algo que nos motive. A pessoa de Cristo nos exorta. Do verso 5 até o verso 11, isso acontece. Exortação em Cristo. Segundo lugar, se há consolação em amor. Se existe a presença do amor cristão. Esse amor, 1 Coríntios 13, que jamais acaba. Há necessidade que isso esteja presente em meio à comunhão dos irmãos. Terceiro ponto, se há comunhão de espírito. Ou se todos nós estamos unidos realmente em um só corpo, ou eu estou aqui simplesmente para visitar, para não me relacionar, simplesmente andar junto, mas estar distante. Eu não como do pão e eu não bebo do cálice, eu não participo da mesma mesa, mas eu gosto de visitar a igreja cristã. Existem tantas, mais de 205 igrejas, 2018, aqui em São José dos Campos, igrejas evangélicas. Isso dá para você caminhar, são 52 domingos por ano, 4 anos, você fica rodando as igrejas, todo mundo, você não precisa ir na mesma igreja, você não precisa se comprometer com ninguém, você não precisa chegar perto de ninguém, você vai lá e participa de um culto tranquilo, se há comunhão de espírito, e é necessário que haja essa capacidade de andar junto com os irmãos. Quarto lugar, se há entranhados afetos e misericórdias, aí não tem como fugir, né? A afetividade tira a superficialidade. Tira a superficialidade. Se há entranhados afetos e misericórdia. A misericórdia, a compaixão, tira a indiferença. Então, Paulo já começa dizendo para essa igreja que a caminhada deles juntos, exorta em Cristo, consola em amor, há uma comunhão de espírito e há relacionamentos afetivos e misericordiosos. A igreja caminha numa busca relacional. É impossível viver a igreja sem nos relacionarmos. E ele vai dizer isso no verso de número 2. Eu espero que vocês completem a minha alegria. E aqui pode ser também, tire a minha tristeza. Complete a minha alegria também é tirar a parte da minha tristeza. E ele vai dizer 9 pontos, e rapidamente eu vou relacionar para você como é que se tira a tristeza do coração na igreja. Em primeiro lugar, penseis a mesma coisa.
Nenhum de nós pensa igual, todos nós pensamos diferentes, né? Se nós for fazer um levantamento aqui a respeito de qualquer assunto, nós temos mais de 10 posições diferentes desta comunidade. Cada um pensa em uma direção. Mas pensar a mesma coisa tem referência à unidade no Evangelho. Pensar com o mesmo entendimento a respeito do Evangelho, da conciliação dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos se fundem quando nós estamos unidos no único Evangelho, na única pregação, na única mensagem. Segundo lugar, tenhais o mesmo amor. E esse amor é o amor de Cristo, do verso 5 ao verso 11, esse amor de Cristo que se esvaziou de si mesmo, se humilhou e foi até a morte. Tenhais o mesmo amor, é dar a vida por. Eu estou capacitado para abrir mão da própria vida, para estar na unidade da igreja da qual eu pertenço. Uma igreja unida e em amor traz muita alegria para o coração dos seus membros. Terceiro lugar, unidos de alma. E a alma aqui nos leva em direção ao bem comum. O que é melhor para todos nós? Nós, unidos de alma, é a capacidade de estarmos unidos na mesma mensagem, na mesma aspiração. Caminharmos todos juntos na mesma perspectiva, não perdemos a mesma dimensão, estarmos unidos de alma, e para nós caminharmos como igreja é impossível uma divisão de alma, porque nós nunca faremos nada se o nosso pensamento for divergente. Se a nossa única vontade de realizarmos o bem para todos não nos una em uma caminhada segura. Nós estamos dentro desse ambiente onde todos nós queremos o melhor. Ninguém diz que se dê mal. Todos dizem que aconteça aquilo que é de bom. Quarto lugar, o mesmo sentimento. E o sentimento vai estar aqui a partir do verso de número 7, onde ele diz a respeito de Jesus como exemplificação. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, ter o mesmo sentimento é ver o modelo de Cristo Jesus e receber da mente de Cristo, 2 Coríntios capítulo 2, verso 16, para termos o mesmo sentimento, e o sentimento é de esvaziamento. Não há espaço para só eu, há espaço para nós todos. E esse é um princípio fundamental para que a nossa alegria seja completa ou a nossa tristeza seja retirada. Eu não estou tão interessado em mim mesmo, particularmente, mas eu estou interessado na comunhão dos irmãos. Quinto lugar, nada façais por partidarismo. E aqui entra uma relação direta que nós temos com o mundo que nos cerca. Tudo o que acontece no mundo que nos cerca está relacionado ao partido, a capacidade da sociedade se dividir para conseguir alguma coisa em favor deles mesmos. Na igreja isso não funciona, não se realiza. Não é a maneira de nós agirmos e de nos comprometermos com o Evangelho. 1 Coríntios capítulo de número 4 diz, não sou de Paulo, não sou de Apolo, não sou de Cefas, tão quanto não sou só de Cristo. Não estou tão dividido assim, eu não tenho nenhum dos partidos das grandes estrelas da igreja. Ou melhor, eu não sigo estrela nenhuma. Eu estou aqui unicamente porque esta igreja está em comunhão com Deus. E quando isso chega ao nosso coração, é retirado toda a tristeza de virmos até aqui e de cultuarmos a Deus. Não estou aqui por nada e por nenhum discurso, mas estou aqui porque Deus é o nosso Senhor comum. Sexto lugar, nada façais por vanglória. É que há uma grande infantilidade, aquele que pensa
que a satisfação do seu ego é a razão de estar numa comunidade. Subir um tijolo e fazer um showzinho pessoal. Quem pensa assim já deveria ter saído da igreja, porque esse não é o lugar para você fazer um show. Esse é o lugar para nós estarmos unidos em comunhão com Deus. E quem vem para cá para aparecer, está no lugar errado. Deve procurar outro espaço. Igreja nunca foi um lugar para qualquer um fazer show e para brilhar individualmente. Então não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Então a igreja, participar da igreja, é nós olharmos a Cristo no coração de uns dos outros. É nós queremos ver Cristo na comunhão dos irmãos. Não quero ver o show de ninguém, não quero ver o belo discurso de ninguém, não quero ter a capacidade de contemplar ninguém, mas quero ver Cristo em cada um dos meus queridos irmãos. 7º lugar, mas faça por humildade. É um contraponto aqui à vanglória. E a humildade é a capacidade de vencermos o orgulho. Queridos, onde há orgulho, há tristeza. Onde há humildade, há plena alegria. Lição importante, fundamental para nós andarmos juntos. Se pintou uma ponta, um pinguinho de orgulho, esqueça, você vai sair triste. Seu coração vai sair entristecido, porque você, ao invés de olhar para Cristo, você olhou para você e para a sua capacidade de realização. Sim, vamos fazer muitas coisas aqui, mas por humildade, para que a igreja seja edificada, para que os irmãos sejam fortalecidos, para que nós possamos chorar com os que choram, para que nós possamos nos alegrar com os que se alegram, para que haja solidariedade na nossa relação. 8º lugar, considere os outros superiores a si mesmo. Ah, pastor, essa parte aí não gostei, né? Eu tenho que ser o último da história. Não procure a glória pessoal, queridos. Não é para você ficar no fim da fila, não é isso não. Ainda mais os idosos, né? Preferencial, né? A partir dos 60 anos para nós aqui. Não é para você ficar no fim da fila. É para você não querer glória para você. Nosso lema como igreja é uma igreja para a glória de Deus. Então eu não sou superior a ninguém, ninguém é superior a mim aqui. Todos nós estamos no mesmo barco, remamos em mesma direção. Não há superioridade, não há hierarquia. O que há aqui é cada um desenvolvendo o seu dom para a glória de Deus e para a edificação da igreja. É muito importante nós entendermos isso para caminharmos como igreja que vive em comunhão com Deus e com seus irmãos. A glória é somente de Deus, e nenhum de nós leva um pingo de glória para lugar nenhum. Finalmente, o 9º lugar, não seja egoísta. Verso de número 4, tudo é meu. É aquela história, né? Tudo é meu. Não mexe porque isso é meu. Eu sou o dono, eu sou o proprietário. Nós devemos negar a nossa ambição egoísta. Tivemos problema em um grupo de louvor, numa igreja que passamos, e 2 primas se odiavam, dentro da igreja, viu, irmãos? As 2 primas se odiavam, e as 2 tocavam o teclado. E aí eu fiz que nem Salomão. Falei o seguinte, vou cortar esse teclado do meio. Não fiz isso, mas eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, a irmã A toca nos domingos ímpares, e a irmã B toca nos domingos pares, e cada um faz o seu grupinho de louvor. Ah, não gostaram porque eu resolvi. Ah, não, pastor, assim não dá certo, a gente quer continuar junto e quer continuar brigando. Eu falei, minhas irmãs, então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou resolvendo o BO de vocês aqui, e vocês 2 querem continuar na briga. Falou, não, nossa família gosta de caminhar assim. Eu falei, ainda pior ainda, vocês adoram caminhar dessa forma. Que complicado.
uma ambição egoísta, não só pelo fato de fazer, mas por gostar de brigar. Elas viviam aquilo intensamente. Acabou a graça de vir à igreja. A gente não pode mais brigar, o pastor dividiu a gente. Queridos, e é um desejo egoísta compartilhado. Vê que o negócio é complicado. As duas adoravam se odiar. Queridos, a dificuldade é muito grande para você fazer com que a sua alegria seja completa. Tanto quanto de manhã cedo, com o pernilongo, com o ar-condicionado não funcionando, aí você acorda triste e com raiva. Mas aqui, dentro desse ambiente, Paulo nos dá um mapa claro de como nós podemos resolver isso, sem que nós precisemos nos matar. É necessário, pastor, é necessário, falou, é indispensável. Uma igreja unida em amor traz muita alegria. Não importa tanto quanto nós façamos, importa que nós estejamos unidos no amor de Cristo. Pensamos a mesma coisa, tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada fazemos por partidarismo, nem vanglória, mas por humildade, considerando os outros a si mesmos superiores a si mesmo, e não sejamos egoístas. Um mapa claro de como é ser feliz, plenamente feliz, dentro de uma igreja. Bom trabalho, hein? Bom trabalho. Todos nós, bom trabalho. E Deus abençoe a sua palavra. Amém.